Graça e paz, queridos irmãos. No último domingo nós fizemos a introdução do livro de Atos, mas infelizmente tivemos um problema com o áudio e a gravação da reunião passada se perdeu. Por esse motivo eu quero fazer aqui um breve resumo para que nós possamos guardar esta introdução do livro de Atos e meditar e relembrar aquilo que falamos. É importante que nós tenhamos a série toda gravada para que possamos utilizá-la e estudá-la quando acharmos necessário. Permita-me fazer uma oração apenas pedindo a bênção do Senhor. Senhor, eu te agradeço por este recurso de gravação e peço ao Senhor que utilize estes humildes esforços para abençoar a todos aqueles quanto ouvirão este áudio. Que a Tua palavra possa nos edificar, que a Tua palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Abençoa a Tua igreja neste estudo do livro de Atos. E me ajude, Senhor, a transmitir a Tua palavra como ela verdadeiramente é. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos aqui fazer uma breve introdução do livro de Atos. Ficaremos aqui do capítulo 1 do livro de Atos, do versículo 1 ao versículo 5. E nós vamos dar aqui algumas informações que considero importantes para o estudo deste livro. A primeira delas é o autor. O autor do livro de Atos é o evangelista Lucas. Então Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. A data deste livro é mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E uma boa forma de nós recordarmos o conteúdo deste livro é gravarmos essas 3 letrinhas na cabeça: A, D e E. O A da ascensão de Cristo, o D a descida do Espírito Santo e o E a expansão do Evangelho. Essas 3 letras e estes 3 acontecimentos é um resumo de tudo o que acontece no livro de Atos. No primeiro capítulo nós vemos Cristo ascendendo ao céu. Vemos no capítulo 2 ele derramando o Espírito Santo sobre a igreja. E a partir daí nós vemos a expansão do Evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, este é em resumo o desenrolar do livro de Atos. Muitos estudiosos também chamam este livro de Atos de os Atos do Espírito Santo, porque esta é a primeira narrativa da história da igreja e compreende os primeiros 30 anos da história da igreja. E nesta narrativa deste livro inspirado, aparecem 50 vezes a citação do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo, guiando, fortalecendo, liderando a igreja. E como nós precisamos disso nos nossos dias. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos oriente. Outra coisa importante são as relações existentes entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus, um homem cheio do Espírito Santo, fazendo e ensinando. Já no livro de Atos, nós vemos a igreja cheia do Espírito Santo, também fazendo e ensinando. No livro de Lucas, nós vemos Jesus como um homem andando sobre a terra. No livro de Atos, Jesus está assentado num alto e sublime trono, como cabeça da igreja, mas seu corpo, a igreja, está andando na terra. Portanto, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo para
continuar a fazer e a ensinar. Bom, é claro que existem diferenças sobre as questões do ensino, por exemplo. No livro de Atos, nós vemos que os apóstolos ensinavam suas doutrinas. Hoje, a nós como igreja não cabe ensinar novas doutrinas, mas apenas perseverar nas doutrinas que os apóstolos já nos deixaram. Há também uma divisão possível neste livro de dois personagens importantes, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro é o apóstolo dos judeus, e nós vemos muito forte a narrativa sobre os passos e sobre a vida de Pedro dos capítulos 1 ao capítulo 12. Do capítulo 13 até o final do livro, no capítulo 28, nós vemos Paulo, a sua vida, suas ações, seu serviço a Deus, que são narrados. Então, do capítulo 1 ao 12, a vida de Pedro e seu ministério. E do capítulo 13 ao 28, o ministério de Paulo. São divisões possíveis deste livro. Há também aqueles que procuram dividir este livro conforme nós vemos no versículo 8 de Atos capítulo 1, que diz que os apóstolos, os cristãos, a igreja, deveria ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos exatamente assim o desenrolar da expansão do Evangelho. Começou em Jerusalém, depois foi para a Judéia, Samaria e chegou até os confins da terra. Graças a Deus, irmãos. Aqueles homens e mulheres frágeis e pecadores como nós foram cheios do Espírito Santo, receberam poder para testemunhar. E a igreja avançou e teve um crescimento tanto espiritual quanto numérico. A salvação chegou a muitas e muitas pessoas por meio da pregação do Evangelho. Graças a Deus, nós temos este livro de Atos. E o nosso intuito em estudar este livro é inspirar os nossos corações, a nossa mente, nos motivar, vendo a vida destes servos de Deus que são tão pecadores quanto nós, mas que foram salvos pela graça, cheios do Espírito Santo e serviram a Deus cheios de intrepidez, ousadia, pois eles foram revestidos do poder. Bom, este livro também vai nos ajudar a entender o que é estar cheio do Espírito Santo, o que é viver debaixo do poder e da liderança do Espírito Santo. E nós veremos que muito do que é dito, obra do Espírito Santo nos nossos dias, não necessariamente é o que confere com as Escrituras. Há muita coisa sendo feita em nome do Espírito Santo que chega até a ser blasfemo. E essa é uma coisa importante antes de adentrarmos nos versículos que leremos em breve. É nós lembrarmos que o livro de Atos está narrando uma história. E como toda história, não necessariamente os mesmos fatos precisam ocorrer. O livro de Atos nos ensina doutrinas, certamente, mas não é um livro primordialmente doutrinário, como nós temos a doutrina nas cartas. Aqui o que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo é narrar acontecimentos, é narrar como os fatos ocorreram, como se desenvolveu a expansão do Evangelho, o crescimento da igreja, a formação de novas assembleias. E por que eu estou salientando este ponto? Porque é importante nós notarmos que nem sempre todos os atos que ocorreram aqui neste bendito livro vão ocorrer novamente. Por exemplo, nós temos aqui a narrativa de que a sombra de Pedro curava. Não necessariamente
e até digo que não acontecerá mais. Eram coisas extraordinárias que o Espírito Santo estava fazendo no início da igreja. E nós vemos que nem sequer era a sombra de todos os discípulos ou de apóstolos que curavam. Era uma coisa bastante específica. A sombra de Pedro curava. E o livro, que muitas vezes é observado sobre uma ótica de poder, receber poder e curas, milagres e sinais, sem dúvida, nós lemos muitas curas, muitos sinais e muitos milagres. Mas nós temos que entender que o propósito dos sinais e dos milagres não são um fim em si mesmo, mas provar a divindade de Cristo, provar debaixo de quem os apóstolos receberam a autoridade para fazer o que estavam fazendo. Assim como nos evangelhos, quando Jesus efetuava suas curas, cheio do Espírito Santo, o objetivo não era meramente a cura. Muitas vezes Jesus dizia: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, o objetivo de Jesus, e isso precisa ficar bem claro para nós, a sua vinda a este mundo e o nosso anúncio e pregação é de remissão de pecados, é de arrependimento para remissão de pecados. Nós pregamos que Cristo morreu pelos pecados e que há perdão no sangue de Cristo. Nós não pregamos cura, nós não pregamos prosperidade. E sem dúvida o livro de Atos também nos mostra isso. Que nenhum deles ficou rico, muito pelo contrário. Eles sofreram por serem servos do Senhor, mas cheios de ousadia cumpriram a sua missão. Levaram o Evangelho até os confins da terra. Bom, antes de nós adentrarmos especificamente no livro de Atos, eu acho importante nós voltarmos para o livro de Lucas, as cenas finais. Lá em Lucas 24, o último capítulo deste Evangelho bendito, nós vemos aqui a partir do verso 13, aliás, a partir do verso 1 nós temos a ressurreição de nosso amado Senhor. O Senhor ressuscita, e isto é narrado nos versículos 1 ao versículo 12. A partir do versículo 13 até o versículo 35, nós temos o caminho de Emaús. Quando o Senhor, já ressurreto, apareceu a 2 discípulos que estavam andando pelo caminho e se revelou a eles. O Senhor passou a explicar a eles, passando por todas as escrituras do Antigo Testamento, que era necessário que ele padecesse e que sofresse tudo aquilo que fora predito, mas que ressuscitasse ao 3º dia. O coração deles queimava enquanto Cristo anunciava-lhes a palavra. E foi no partir do pão que os olhos deles se abriram e eles viram quem era Cristo. A partir do versículo 46, nós vemos aqui a palavra do Senhor dizendo assim. Vou ler Lucas 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Muito importante, porque assim vai se encerrando o livro de Lucas. E o Senhor diz qual seria a missão deles. E a missão deles seria que em nome de Cristo eles pregariam arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E que eles eram testemunhas, eles haviam visto estas coisas.
E lá no livro de Atos, esta palavra testemunhas também tem o sentido de mártires, aqueles que estariam dispostos a sofrer e até mesmo a morrer por este testemunho. Que Cristo viveu e morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E que então eles deveriam pregar o Cristo que viveu, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e que por meio de seu sacrifício há arrependimento. Se prega arrependimento e é possível se obter remissão de pecados, perdão de pecados. E o texto continua: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus declarando a promessa e fazendo um pedido: olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês pregarão o Evangelho, pregarão arrependimento e remissão de pecados. Os olhos dos discípulos haviam sido abertos para que eles compreendessem as Escrituras. Mas Cristo sabia que não era suficiente apenas saber e terem visto os fatos. Era necessário que eles recebessem poder do alto, a promessa que o Pai lhes havia feito, de que o Espírito Santo passaria a habitar na igreja. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Assim termina o Evangelho de Lucas. Muito interessante, porque deste ponto é que se inicia o livro de Atos. Deste ponto se inicia o livro de Atos. Jesus deu ali o comando para os apóstolos, dando as palavras finais a eles, dizendo que eles deveriam cumprir uma missão, pregar o Evangelho, mas que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. Muito interessante que assim termina o livro de Atos e assim começa. É por isso que estes dois livros precisam ser lidos juntos. Porque nós vemos, inclusive, uma coisa interessante que eu acabei não citando, mas é bom nós termos isso em mente. Por exemplo, lá em Atos 1, vamos lá, Atos 1, versículo 1. É dito o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Muito bem, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção já nesta exposição destes 5 primeiros versículos é para quem Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Muito interessante que, se nós voltarmos ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, é dito o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Muito bem, assim começa o Evangelho de Lucas. Veja, o nome Teófilo aparece tanto em Lucas quanto em Atos, pois esses dois livros foram escritos para a mesma pessoa. E eu quero chamar aqui a atenção para duas coisas. A primeira delas é que antes de escrever o Evangelho, Lucas fez, conforme o versículo 3, uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Então,
sem dúvida, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são inspirados pelo Espírito Santo, como nós cremos, palavra por palavra, vírgula por vírgula, ponto por ponto, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas veja que Lucas nem por isso deixou de estudar e se dedicar. E aqui nós aprendemos a primeira coisa, que aqueles que pregam a palavra não devem dar a desculpa de que são cheios do Espírito Santo e que são inspirados pelo Espírito Santo e não estudarem. Porque Lucas é um evangelista inspirado pelo Espírito Santo, mas ele fez uma acurada investigação. Ele foi perguntar para Pedro, ele foi perguntar para João, ele foi perguntar para os apóstolos como tudo acontecia. Ele queria colocar as coisas em ordem para que Teófilo tivesse um bom entendimento dos acontecimentos. Então veja, o trabalho de um pregador não é falar, eu sou inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me toma e eu falo o que dá na cabeça. Não, porque o Espírito Santo também honra o estudo diligente. Ele honra aqueles que se afadigam para ensinar a outros. E aqui está Lucas, empreendendo um grande esforço para ensinar um homem chamado Teófilo. E este é o segundo ponto que eu quero ressaltar. O primeiro é que Lucas, apesar de inspirado pelo Espírito Santo, era um homem de muito estudo. Ele estudou muito, ele fez uma acurada investigação, uma investigação detalhada, minuciosa. Ele gastou tempo perguntando, ele gastou tempo estruturando o seu livro para que as coisas ficassem de maneira ordenada. E este é o trabalho do pregador. E de todo aquele que leva a sério a palavra, nós devemos estudar diligentemente, com esforço, com empenho, as Escrituras Sagradas. Outro ponto muito importante aqui é que todo este esforço, todo este empenho é para levar a verdade a um homem. Ó, irmãos, que isto fale profundamente aos nossos corações. Lucas se dedicou, foi pegar informações de cada acontecimento, de cada parábola que Jesus contou, de cada fato que ele narrou, para ensinar e instruir um homem. Quanto isso deve nos envergonhar, para que nós nos dediquemos mais uns pelos outros e pelos perdidos. Como diz a Escritura, por uma alma que se arrepende há festa no céu. Que nós nos empenhemos mais, mesmo que seja apenas por uma alma. Mesmo que seja pelo nosso amigo, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Uma alma só terá valido a pena. E veja que no caso de Lucas, ele escreveu isso para o Teófilo. Este nome significa, literalmente, aquele que ama a Deus. Inicialmente, todo o seu esforço era para que um homem conhecesse a verdade. Mas quantos e quantos, milhões, têm sido abençoados pelos escritos de Lucas, inspirados pelo Espírito Santo. Primeiramente, este livro foi escrito para Teófilo, aquele que ama a Deus. Mas todos aqueles que amam a Deus têm sido abençoados por estes escritos. Graças ao Senhor, que nós possamos aprender com Lucas, a termos a mesma dedicação, o mesmo empenho para levar a outros a verdade do Evangelho. Bom, vamos voltar para Lucas capítulo 1. O versículo 1 diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui é muito importante, irmãos. Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas aí você vai ler o livro de Atos, Jesus não está mais na terra, mas ele continua. Ele continua fazendo e ensinando por meio de sua igreja. E esta é outra coisa que nós temos que aprender. Cristo está lá, o cabeça exaltado,
Ele está nas alturas, assentado no seu alto e sublime trono, e encheu a igreja com seu Espírito Santo, derramou a promessa do Espírito Santo. A quem compete agora fazer e ensinar? Aos seus discípulos, à sua igreja. Nós somos as mãos do Senhor, os pés do Senhor e a boca do Senhor nesta terra. Não para falarmos o que dá na nossa cabeça ou sermos intuitivos. Não. Sermos cheios do Espírito Santo significa proclamar as verdades inspiradas pelo Espírito Santo. E nós devemos continuar aquilo que Cristo começou a fazer. Devemos continuar a levar a mensagem do Evangelho da Graça. E devemos continuar a fazer as mesmas obras, dar os mesmos frutos. Que o Senhor nos ajude nesta tão sublime tarefa. Vamos ao versículo 2. Até ao dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Este é o versículo 2 de Atos. Quais são estes mandamentos que o Senhor deu por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos antes de ser elevado às alturas? Nós lemos em Lucas 24. Mas penso que em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, fica bem didático e resumido isto que Cristo deu como mandamento por meio do Espírito Santo aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E é dito assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito impressionante, irmãos. Este foi o mandamento que o Senhor deixou. Ide fazei discípulos, ou seja, ide, pregai o Evangelho. Então aqui é um ciclo que nunca deve parar na igreja. Nós sempre devemos estar pregando o Evangelho. Como vocês sabem agora, as nossas reuniões de sábado são reuniões para a pregação do Evangelho. Única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. E agora, aos domingos pela manhã, nós temos reuniões de estudo da palavra, para cumprir exatamente esta ordem do Senhor. Nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos. E isso temos feito aos sábados, ao abrir uma reunião para pregar a palavra, o Evangelho àqueles que não conhecem ao Senhor. O batismo, quando ocorrerá? Quando houverem conversões. Quando alguém se converter, então nós cumpriremos este ciclo. Pregar, batizar e ensinar. Pregar, batizar e ensinar. Pregar, batizar e ensinar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E este ensinar todas as coisas demanda toda a nossa vida. Este é o discipulado. Este é o viver de assembleia. E nós, por muito tempo, menosprezamos a pregação do Evangelho e ficamos só com esta parte de ensinar. E nós estávamos errados, irmãos. Nós precisamos reconhecer isso. E precisamos nos voltar para cumprir a missão que o Senhor nos deu. O Senhor não vai nos cobrar resultado, se haverão muitas ou poucas conversões, mas haverá de cobrar de nós fidelidade. E está claro que devemos pregar o Evangelho. Havendo conversões, batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois disso, ensinando todas as coisas. E essa promessa maravilhosa que Ele fez, de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus nós possuímos esta promessa.
que Ele está conosco, mas nós também temos que cumprir o seu mandamento. Nós gostamos da promessa, Ele está conosco todos os dias. Mas, irmãos, por gratidão, cumpramos o mandamento. Ide, pregai o Evangelho. Ide, indo e fazendo discípulos. Que as nossas vidas sejam instrumentos na mão do Senhor, para levarmos o Evangelho àquelas pessoas que estão indo para o inferno e que não conhecem e que nada ouviram a respeito da palavra da salvação. É verdade que muitos têm contato com o Evangelho, mas têm contato com o Evangelho diluído, que talvez nem seja verdadeiro Evangelho. Não, irmãos, o verdadeiro Evangelho é aquele que prega arrependimento para a remissão de pecados, fé na obra de Cristo. Não melhoria de vida, não cura, prosperidade, estas coisas. Não, irmãos. Voltemos para a essência. Preguemos a Cristo e este crucificado. Voltemos ao livro de Atos, irmãos. Voltemos ao livro de Atos, capítulo 1. Nós já vimos aqui o versículo 1 e 2. Vamos agora ler o versículo 3. Vamos ler aqui o versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Bom, aqui, muito impressionante este versículo, porque nos fala da ressurreição de nosso Senhor. Os apóstolos não deveriam ser apenas testemunhas de seus ensinos e de sua vida e morte, mas também de que Ele ressuscitou e está vivo. E o Senhor deu muitas provas incontestáveis, estando com eles por 40 dias. Por 40 dias o Senhor esteve com os irmãos. E se nós não pregamos a ressurreição de nosso Senhor, nós pregamos um evangelho incompleto. Porque como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, a nossa fé é vã. Mas é muito importante que saibamos, queridos irmãos, há um homem assentado no trono, 100% homem e 100% Deus, Cristo Jesus, o varão perfeito. Ele abriu o caminho, ele é o precursor, ele é o primeiro desta nova raça que adentrou os céus. Ele é o Rei da glória, ele é o homem perfeito. E nós, irmãos, assim como Cristo foi ressuscitado, aguardamos com grande expectativa que o nosso corpo mortal se revista de incorruptibilidade. Isso poderá se dar num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, no arrebatamento, ou mesmo se nós estivermos mortos. Porque o apóstolo Paulo diz que os que estiverem vivos, de maneira nenhuma, se anteciparão àqueles que dormem, pois eles terão seus corpos ressuscitados, transformados, revestidos de incorruptibilidade. Eles serão glorificados. E depois, aqueles que estiveram vivos também terão seus corpos transformados. Se Cristo não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Mas isto é um fundamento da fé cristã. Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Glória ao Senhor por esta verdade fundamental. Se os irmãos quiserem estudar mais a respeito desta verdade, indico a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, naquele capítulo inteiro, onde Paulo faz uma defesa desta doutrina maravilhosa, a ressurreição de Cristo e nossa ressurreição também, que aguardamos. Veja, vamos avançar aqui, irmãos, para o versículo 4, que diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui, irmãos, Jesus deu provas incontestáveis, Jesus comeu com eles, porque, como vocês sabem, esta é uma prova de que Jesus ressuscitou, ele comeu, os discípulos puderam apalpar Jesus, estar com eles. Então esta é a prova incontestável. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Mas agora no versículo 4, ele fala sobre esperarem a promessa do Pai. A promessa de que ele derramaria o Espírito sobre toda a carne. Que o apóstolo Pedro bem diz quando ele cita Joel na sua pregação em Atos 2. Essa promessa também foi dada no Evangelho de João por meio de Jesus. Que promessa é essa? A vinda do Espírito Santo, sem o qual a igreja em hipótese nenhuma conseguiria viver para agradar e honrar a Deus, em hipótese alguma conseguiria cumprir a missão. Irmãos, entendam, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós não apenas comunicamos ideias como uma ideologia qualquer, mas cheios do Espírito Santo comunicamos a verdade, o caminho e a vida que é Cristo. E o Espírito Santo realiza uma obra poderosa para salvar pecadores, ressuscitando pecadores mortos e dando a eles vida pela união com Cristo. Bom, em João capítulo 14, versículos 16 a 18, é dito assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Muito bem. Aqui o Senhor diz que rogaria ao Pai e Ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Nestes dias, irmãos, muito tem se dito a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é Deus. Nós cremos em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Um Deus, que subsiste em três pessoas, com funções distintas. É o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo, como nós vemos em Atos. João batizava com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo. Foi Jesus que, recebendo a promessa do Pai, derramou em Atos capítulo 2 o Espírito Santo sobre a igreja. Mas muitos nestes dias, irmãos, têm confundido o que é a verdadeira obra do Espírito Santo. Muitos têm confundido a obra do Espírito Santo com bagunça, Vocês já devem ter ouvido falar dessas coisas estranhas que tem nos nossos dias. Unção do riso, unção do leão, unção do cachorro. Então os crentes começam a girar nos seus salões de reuniões e eles dizem que estão tomados do Espírito Santo. E viram cachorro, e viram águia. E começam a uivar, latir e falam que estão tomados pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é blasfêmia. E eles ainda utilizam, olha, não falem mal deste movimento, porque isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo são eles. Irmãos, não caiamos nestas coisas. O que eu quero mostrar agora, para encerrar esta minha fala aqui, é a verdadeira obra do Espírito Santo na vida dos crentes. O que é realmente obra do Espírito Santo? O que é que realmente o Espírito veio
fazer? Qual é a importância e a função do Espírito Santo para que ele não seja desonrado nos nossos dias? Irmãos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nós não queremos cair nos modismos, nem nas coisas que tanto ofendem e blasfemam. Nós queremos honrar as Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero falar aos irmãos, que é muito importante, é que todo cristão verdadeiro é habitado pelo Espírito Santo. Veja, em Romanos, capítulo 8, versículo 9, é dito o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Queridos irmãos, esta é a primeira coisa. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não pertence a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Vocês sabem qual é a primeira obra que o Espírito Santo realiza na vida de um crente? Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, qual é a primeira obra que o Espírito Santo faz? Regeneração. O que significa isso? Dar nova vida, novo nascimento, gerar novamente. Então, enquanto a pregação do Evangelho é feita, o Espírito Santo toma as palavras do pregador, por meio das Escrituras, e ele invade os corações e a mente, e ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Ele ilumina os pensamentos e a mente, dando arrependimento. O Espírito Santo faz esta mudança sobrenatural, de dentro para fora. Isto é novo nascimento. O Espírito Santo muda os pensamentos, muda a forma de sentir, muda a forma também de agir. Mas isto começa primeiro de dentro para fora. Esta é a primeira obra que o Espírito Santo faz. Então aquele crente recém-nascido, ele passa a odiar o pecado, ele passa a amar a palavra de Deus, a desejar ter comunhão com os santos. Ele ainda tem muitos pecados, ele ainda tem muitas falhas, e ele precisa ainda passar por um grande e longo processo de santificação que dura a vida toda. Mas a regeneração é a primeira obra do Espírito Santo. Ele dá um novo coração, uma nova mente, novas afeições, novos pensamentos. Ele inscreve as leis do Senhor no nosso interior. Esta é uma grande salvação, irmãos. Pessoas nascidas de novo não podem mais viver na prática do pecado, como diz 1 João. Esta é a primeira obra do Espírito Santo na vida de um crente. Por isso, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E todo aquele que não é habitado pelo Espírito Santo não pertence a Cristo. Muitas pessoas dizem ser cristãs, dizem ser evangélicas, mas nunca nasceram de novo. Nunca tiveram um novo nascimento, nunca tiveram uma mudança de dentro para fora. As pessoas podem mudar o exterior, podem tentar mudar a sua conduta. Uma pessoa pode beber e depois deixar de beber, tornar-se uma pessoa com uma moral mais elevada. Mas isso não quer dizer novo nascimento. Novo nascimento é um milagre, é uma mudança interior realizada pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a primeira obra do Espírito Santo na vida de um crente. E eu quero agora mostrar então que todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Todo crente é habitado. E agora o que a Bíblia nos instrui é sermos cheios do Espírito Santo. Talvez
você já tenha ouvido ou sido questionado por alguém se você é batizado com o Espírito Santo. E parece, existe uma doutrina de uma segunda bênção, né? De que você não é um crente no nível mais espiritual se você não foi batizado com o Espírito Santo. Bom, e essa doutrina, ela cria dúvidas, temores e até um senso de inferioridade em muitos cristãos. Mas eu quero dizer que a Bíblia não fala sobre um batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala que todo cristão verdadeiro possui o Espírito Santo e que agora ele deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Mas como nós buscamos ser cheios do Espírito Santo? Será que nós temos que refazer um novo Pentecostes, como narrado em Atos 2? Nós devemos se juntar num cenáculo e ficar orando, orando, orando e clamando para que venha fogo do céu? Não, irmãos. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que para se encher do Espírito Santo, nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu vou ler o verso. Efésios 5, 18 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para se encher do Espírito Santo, nós não temos que ficar pulando, nós não temos que ficar clamando e gritando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fica rodando e distribuindo revelações e profetadas. Não, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia da palavra de Deus. É uma pessoa cheia dos frutos do Espírito Santo. Aqueles frutos descritos em Gálatas. Quantas vezes, irmãos, nós temos visto nestas igrejas moveres do Espírito Santo, as pessoas rodam, as pessoas pulam, as pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas latem, as pessoas uivam, as pessoas ficam loucas, mas não manifestam um único fruto do Espírito Santo, não manifestam contínuo arrependimento, não manifestam domínio próprio, longanimidade, bondade, paz, amor, felicidade, estes que são o fruto do Espírito Santo. Então, irmãos, muita coisa, olha, fulaninho ali é cheio do Espírito Santo. Muita coisa não é real, irmãos. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que amam a palavra de Deus. São pessoas que manifestam pelas suas atitudes o fruto do Espírito. E é bom, irmãos, também salientar que nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos em processo. Mas nós precisamos continuamente nos encher. Nós devemos sim orar, irmãos, e clamar: ó Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Mas não é ficar só orando para se encher, irmãos. Nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, reunir, congregar, falando entre nós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Assim nós nos enchemos, irmãos. Não com coisas místicas e mirabolantes, mas a palavra de Deus, o reunir do povo do Senhor. Isso são práticas espirituais, disciplinas espirituais que nos enchem do Espírito Santo. Eu quero então concluir agora falando do que é realmente obra do Espírito Santo. Então nós vamos ler alguns textos em João 14, 15 e 16, onde nós veremos qual é a verdadeira obra do Espírito Santo. E assim encerraremos esta introdução do livro de Atos. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, vai nos dizer assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo,
A quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, qual é uma das obras do Espírito Santo? Ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Cristo diz. É muito interessante, irmãos, esta expressão. O Espírito Santo vos fará lembrar. Uma pessoa só lembra daquilo que viveu, daquilo que leu. Então o Espírito Santo fará os crentes lembrar de suas leituras bíblicas. Você já deve ter percebido, passado em uma situação em que o Espírito Santo coloca sobre a sua mente uma passagem específica, um versículo específico que trata diretamente com a situação que você está vivendo. Isso é o Espírito Santo ensinando, guiando e nos fazendo lembrar da verdade. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Ele nos faz lembrar a palavra de Deus. Ele nos guia a toda a verdade. Vamos para o próximo versículo que nos fala da obra do Espírito Santo. Veja, você nunca encontrará que é obra do Espírito Santo fazer crente sair rodando, crente sair pulando, crente ficar babando, crente latindo. Isso não é obra do Espírito Santo. Isso é loucura, irmãos. Isso é blasfêmia. Vamos ver o que a palavra diz. Em João 15, versículo 26 e 27, é dito assim: Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o Espírito Santo enviado daria testemunho de Cristo. Veja, por isso os apóstolos precisavam esperar em Jerusalém ser revestidos de Cristo para serem suas testemunhas, revestidos do poder do alto para serem testemunhas de Cristo. Porque é assim que diz o verso: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o que é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo fica falando acerca de si mesmo? Não. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Assim, uma pessoa cheia do Espírito Santo também testemunha a respeito de Cristo, nos seus atos e nas suas palavras. Vamos prosseguir. E assim eu vou caminhando para o fim. João 16, versículos 7 a 11. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Muito bem, vamos observar algumas coisas muito importantes nestes versos. Nós lemos João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 14. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que é obra do Espírito Santo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, quando nós estamos pregando o Evangelho, quem é que convence as pessoas? É o Espírito Santo de Deus. Seria possível a expansão do Evangelho no livro de Atos sem que os apóstolos fossem cheios, revestidos do poder do Espírito Santo? Não, irmãos. Porque Pedro, Paulo, João, Tiago,
e todos os outros não são capazes de converter ninguém. Eles poderiam falar o que fosse, eles não seriam capazes. Só o Espírito Santo de Deus pode convencer pecadores. Por isso, irmãos, nós, em hipótese alguma, estamos interessados em psicologia humana, em criar um clima nas reuniões de evangelismo para que as pessoas se convertam. Como vocês sabem, existem muitas estratégias para convencer homens. Você faz o apelo, toca uma música emocionante. Isso de nada adianta, irmãos. A obra do Espírito Santo é interior. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra com fidelidade, e o Espírito Santo de Deus é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É obra dele. Mas o Espírito Santo só fará isso se nós formos fiéis na pregação do Evangelho. Porque esta é a ferramenta que o Espírito Santo utiliza. Quando a palavra é pregada, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Quando a palavra é pregada, o Espírito Santo abre os corações, ilumina as mentes e as convence. E então regenera. E as pessoas então se arrependem dos seus pecados. Bom, mas aqui é dito também, no versículo 13, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Mais uma vez aqui, o Espírito guia a toda a verdade e não fala por si mesmo. Muito pelo contrário, seu objetivo é glorificar a Cristo. Então, um exemplo que a gente dá sempre quando lemos este versículo para entender é como aquelas cenas de teatro em que há um canhão de luz para realçar um ator. O Espírito Santo é como este canhão de luz que realça apenas um ator, Cristo Jesus. Ele lança